Agora que nós vimos o número de oxidação e como determinar o número de oxidação de cada átomo em cada substância, a gente pode trabalhar um pouco com as reações de oxirredução. Então, o que são essas reações de oxirredução? As reações de oxirredução são reações em que ocorre transferência de elétrons. E como que a gente vai identificar essas transferências de elétrons? Elas podem ser identificadas através da variação do número de oxidação dos elementos que compõem as substâncias envolvidas na reação. Então aqui a gente tem duas reações e a gente precisa primeiramente verificar se existe variação do número de oxidação de algum elemento que está presente nessa reação química. Então a gente teria que calcular o número de oxidação de cada elemento em cada uma dessas substâncias que estão presentes aqui nessa reação química. Então lá pelas regrinhas que nós vimos, eu vou fazer direto aqui, depois vocês podem fazer com calma se quiserem, calcular o número de oxidação de cada um desses elementos, em cada uma dessas substâncias, mas pelas regrinhas, a gente tem aqui, por exemplo, que o número de oxidação do sódio é mais 1 oxigênio, menos 2 hidrogênio, mais 1, deixa eu escrever aqui embaixo, hidrogênio, mais 1, cloro, menos 1, Na, mais 1, Cl, menos 1, hidrogênio, menos 1, oxigênio, menos 2. Hidrogênio é mais 1, na verdade. Então, a gente pode ver que, comparando nessa equação, a gente vê que aqui o sódio ele é mais 1, aqui o sódio também é mais 1. Tanto esse hidrogênio quanto esse hidrogênio aqui é mais 1, e aqui a gente tem hidrogênio também sendo mais 1. O oxigênio aqui é menos 2, aqui ele continua sendo menos 2. O cloro aqui é menos 1 e aqui ele continua sendo menos 1. Então, reparem que nenhum elemento teve o seu NOx variado. Os NOx dos elementos continuam os mesmos. Tinha um determinado valor no reagente e tem o mesmo valor no produto. Então, a gente diz que não houve variação e, portanto, essa reação aqui, no caso a primeira, não é uma reação de oxirredução, não é uma reação em que há transferência de elétrons, justamente porque a gente não pode observar a variação do número de oxidação de nenhum elemento. Já na segunda, vamos ver. Aqui a gente tem o zinco metálico, É uma substância simples, portanto, o seu número de oxidação é igual a 0. A gente tem aqui no HCl o hidrogênio com mais 1, o Cl com menos 1. Aqui no ZnCl2, a gente vai ter o zinco com carga 2+, então o NOx é mais 2, e o cloro com carga menos 1. E o hidrogênio aqui, H2, é uma substância simples, então os átomos de hidrogênio vão ter NOx 0. Então reparem que a gente consegue observar já uma variação do número de oxidação de certos elementos, como por exemplo, o zinco, antes era 0, agora é mais 2, e o hidrogênio, que antes era mais 1, agora é 0. Então, a gente consegue perceber que nessa equação está representada uma reação de oxirredução. É uma reação onde ocorre a transferência de elétrons e isso se evidencia através da variação dos números de oxidação do zinco e do hidrogênio nessa reação aqui. Então, para a gente identificar uma reação de oxirredução, a gente precisa verificar se existe essa variação do número de oxidação de algum elemento. Então, agora a gente pode definir o que é oxidação e o que é redução. A oxidação, ela é a perda de elétrons. Então, a perda de elétrons, ela pode ser representada através do aumento do número de oxidação, enquanto a redução é o ganho de elétrons, E isso vai ser representado pela diminuição do número de oxidação. Então, só lembrando que o zinco teve o seu NOx variado, assim como o hidrogênio também teve o seu NOx variado. Lembrando que o zinco aqui era 0
e passou para 2 mais, né? Mais 2. E o hidrogênio aqui era mais 1 e passou para 0. Então, o zinco era 0 e foi para mais 2. Ou seja, o número de oxidação do elemento zinco aumentou em 2 unidades. Portanto, a gente diz que o zinco oxidou. Enquanto o número de oxidação do hidrogênio, que era mais 1 e foi para 0, ele diminuiu em 1 unidade. Portanto, nós dizemos que o hidrogênio, o elemento hidrogênio, reduziu. Sofreu uma redução. Então, o zinco sofre oxidação e o hidrogênio sofre redução. Outros conceitos muito importantes também são os conceitos de agente oxidante e agente redutor. O agente oxidante é aquela substância que promove a oxidação de outra substância, enquanto o agente redutor é aquele que promove a redução de outra substância. Então, a gente está falando aqui de substância e não mais de elemento. Então, nós sabemos o seguinte, que quem sofre oxidação é o zinco. Então, o zinco, ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, significa que alguém promoveu essa oxidação sobre o zinco. Quem promoveu a oxidação sobre o zinco foi justamente o agente oxidante, que é quem? A outra substância que participa daquela reação, que no caso é a substância que contém o elemento que foi reduzido. Então, o agente oxidante ou seja, aquele que promoveu a oxidação do zinco metálico, foi quem? O HCl. Agora, o agente redutor é aquele que promoveu a redução de uma outra substância. No caso, quem foi reduzido foi o hidrogênio do HCl. Quem promoveu essa redução foi a substância que foi oxidada, que sofreu oxidação, no caso o zinco. Então a gente diz que o zinco metálico é o agente redutor, porque ele promoveu a redução da outra substância. Então, a substância que sofre oxidação, ela é o agente redutor porque ela promove a redução da outra substância. Agora, a substância que sofre redução é o agente oxidante porque ela promove a oxidação da outra substância enquanto ela reduz. Então a gente tem essa inversão aí dos termos, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui a gente tem um outro exemplo, que a gente tem aqui 2Na mais Cl2 formando 2NaCl. Então aqui a gente tem o número de oxidação do sódio igual a 0, número de oxidação do cloro igual a 0. Aqui o sódio torna mais 1 e o Cl menos 1. Então é uma reação de oxirredução, porque a gente tem a variação do número de oxidação dos elementos que participam dessa reação. E o que se percebe é o seguinte, o número de oxidação do sódio aumentou. Foi de 0 para mais 1, enquanto o número de oxidação do cloro reduziu, foi de 0 para menos 1. Então, o sódio ele é oxidado, né? Então, quem sofre a oxidação é o sódio. E quem sofre a redução é o cloro. Agora, sabendo dessas informações, quem vai ser o agente oxidante e quem que vai ser o agente redutor? Bom, como nós sabemos que o sódio ele é oxidado, ele sofre oxidação, isso significa que ele promove, então, a redução de uma outra substância. Então, no caso, o nosso agente redutor vai ser o sódio metálico, enquanto o nosso agente oxidante, ou seja, aquele que promove a oxidação, né, aquele que vai fazer com que outra substância se oxide,
é essa substância que é o nosso agente oxidante, no caso, o Cl2. Então, Cl2, agente oxidante, agente redutor, o Na. Bom, pessoal, então é isso, essa parte de reação de oxirredução. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários ou enviar um e-mail. Então, até a próxima aula.